Olá pessoal, meu nome é Raíssa Garcia e eu tô aqui para falar sobre astrologia védica. No vídeo de hoje eu queria falar sobre Rahu na casa 7. Eu fiz Ketu na casa 1 e aí no vídeo de Ketu na casa 1 eu falei que eu iria fazer Ketu na 1, depois iria fazer um vídeo sobre Ketu na 2, na 3 e por aí vai. Só que eu mudei de ideia, porque eu acho que fica mais interessante a pessoa entender o eixo kármico Rahu e Ketu. Então eu achei melhor, depois que eu fiz Ketu na 1, eu achei melhor fazer Rahu na 7. Porque Rahu e Ketu, eles estão sempre opostos. Então, quando eu fizer Ketu na 2, depois eu vou fazer um vídeo sobre Rahu na 8, porque eles estão opostos. A ideia é vocês tentarem entender o eixo kármico Rahu e Ketu. Então vamos lá. Como eu fiz Ketu na 1, agora é Rahu na 7. Porque todo mundo que tiver Ketu na casa 1 vai ter necessariamente o Rahu na casa 7. E o que isso significa? Olha só, Ketu é tudo aquilo que você tem que desapegar. Mas Rahu é tudo aquilo que você tem que buscar. E nessa busca é onde as pessoas cometem mais erros. Então, quando o Rahu está na casa 7, a pessoa quer buscar as coisas da casa 7. E o que é a casa 7? Relacionamentos, parcerias de negócio, montar o seu próprio negócio e ter parceiros, ter pessoas que te ajudam. Então, olha só, quem tem Rahu na 7 são pessoas normalmente que não conseguem fazer as coisas sozinhas. Querem sempre ter companhia, principalmente no trabalho, nos negócios. E o que é Rahu? Rahu, no mapa de todo mundo, onde ele estiver no seu mapa, ele significa aquela parte que você quer quebrar tabus. Rahu, ele não se contenta com pouco, certo? É por isso que o Rahu, ele pode dar muitos ganhos financeiros para uma pessoa. Porque ele está sempre buscando mais e mais e mais. Existe a mitologia da cobra, da serpente, que foi cortada. A cabeça virou Rahu e o corpo virou Ketu. Então, essa cobra sem cabeça, ela está sempre se alimentando de coisas materiais. É isso que a mitologia fala. E ela nunca se satisfaz, porque não tem estômago, não tem corpo. O corpo é onde Ketu está. E o que quer dizer isso? O que é essa cabeça dessa cobra que se alimenta e nunca está satisfeita? Essa é a ideia das vontades materiais do ser humano. Então, onde o Rahu estiver no seu mapa, é aquilo que você deseja mais, é aquilo que você busca. E nessa busca os erros aparecem. Porque, lembra, Rahu, ele é aquilo que a pessoa não aprendeu ainda. Então imagina um bebê que está aprendendo a andar. Ou uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta. Essa criança vai cair da bicicleta até aprender. Então a mesma coisa, com o Rahu as pessoas falham. E mais uma vez, para saber como o Rahu está, porque no vídeo que eu fiz sobre Ketu na casa 1, eu falei sobre como ver se o seu Ketu é um Ketu forte ou não. Com o Rahu é a mesma coisa. Como ver se o seu Rahu é um Rahu forte? Olha só, os astrólogos falam o seguinte, que se o dono da casa onde estiver o Rahu, por exemplo, o Rahu na 7, tá? Aqui é para todo mundo que tem Ketu na 1 e o Rahu na 7, não importa o signo. Mas, se você tem o Rahu aqui, olhe o signo e veja o dono desse Rahu. Por exemplo, se o Rahu estiver em Sagitário, na casa 7, veja Júpiter. Como é que Júpiter está funcionando no seu mapa? Se Júpiter estiver bem, é provável que o Rahu dê bons resultados. Se o Júpiter estiver com problemas, o Rahu vai causar problemas para a sua vida, tá? Então, não importa o signo. Bom, os astrólogos falam que um Rahu saudável
é um Rahu no signo de Touro, é um Rahu no signo de Aquário e o Rahu no signo de Gêmeos. São Rahus que funcionam bem. Mas na minha opinião, eu acho que se, por exemplo, o Rahu funciona bem em Touro, se Vênus, que é o dono de Touro, não estiver bem, esse Rahu vai causar problemas. Então não me importaria tanto assim com o signo. Eu me importaria mais com o dono da casa. Porque é o dono da casa que vai dizer como aquela casa está funcionando. Certo? Então olha só, Rahu na 7. O que pode acontecer com o Rahu na 7? Rahu na 7 pode fazer a pessoa casar várias vezes. Porque lembra, Rahu é aquela coisa de eu quero mais, eu quero mais e eu quero mais. Então não se contenta com uma esposa ou um marido só, um cônjuge só. E Ketu na 1, ele faz com que o Rahu persiga muitas pessoas na vida, encontre muitas pessoas na vida para casamento ou para se relacionar de forma amorosa. Porque lembra, a casa 7 é a casa de Vênus. Vênus é o planeta do prazer, Vênus é o planeta do sexo, da sensualidade, dos romances e dos relacionamentos. Então, quando o Rahu está na 7, ele vai buscar tudo isso. Eu observei que quando o Rahu está em Libra, isso também acontece. Em menos intensidade, porque eu acho que eu já falei para vocês que para a astrologia védica a casa importa mais que o signo. Então, o Rahu, ele busca em Libra, ele vai buscar relacionamentos, mas dependendo de onde ele esteja. Se ele estiver, por exemplo, na casa 10, ele vai buscar mais vida pública, certo? Então, a casa influencia mais o planeta. Outra coisa, se Vênus estiver junto com o Rahu, também vai dar essa necessidade maior de relacionamentos. Porque, exatamente, a casa 7, a casa de Vênus, Rahu junto com Vênus, pode dar aí algum resultado parecido com o que eu estou falando aqui. Mas olha só, casa 7, ela é essencialmente a casa do casamento. E a casa dos negócios. Então, Rahu para casamento, nessa posição, Rahu na 7, ele complica um pouco a vida da pessoa. Por quê? Porque uma vez que a pessoa se casa, essa pessoa não vai se contentar mais. Porque Ketu tá aqui, ó, na 1, falando pro Rahu, criticando a outra pessoa. Porque o Ketu na 1, ele aspecta a casa 7. E faz com que a pessoa seja crítica com o parceiro. Então, nessa combinação de Ketu na 1 com Rahu na 7, faz a pessoa casar várias vezes. Agora, o Rahu, como ele é um planeta bem materialista, isso dá certo para os negócios. Por que dá certo para os negócios? Porque o Rahu, ele é muito esperto, inteligente e ele sabe fazer um bom negócio. Então, para trabalho e para negócios, para a pessoa virar empresário, empresária, é um bom posicionamento o Rahu na 7. Outra coisa, o Rahu, ele também significa... porque assim, o Rahu, ele quer alcançar as coisas rápido. Ele quer resultados rápidos. Ele não espera. Então é visto que o Rahu, ele é o lado traidor do ser humano. Então, Rahu na 7, normalmente, ou a pessoa trai o marido ou a esposa, no caso o cônjuge, ou é traído por ele. Tem esses dois riscos. Agora, vê só, quando que isso não acontece com Rahu na 7? Isso pode não acontecer se Júpiter estiver aspectando a casa 7. Se Júpiter estiver olhando para a casa 7 de algum ponto. Se Júpiter estiver junto do Rahu,
em conjunção, ou se ele estiver olhando em aspecto para o Rahu, ele vai segurar esse Rahu. O que é segurar o Rahu? Júpiter ele é um planeta que abençoa, é um planeta que ensina muito o Rahu e o Ketu. Então o que vai acontecer é que ele não vai deixar o Rahu ir tão longe assim. Então, ao invés do Rahu trair o cônjuge, a pessoa que tem Rahu na 7, trair o cônjuge, vai tipo só flertar, paquerar. Não vai tão longe assim, se o Júpiter estiver olhando para o Rahu. Agora, se isso não acontecer, é provável que a pessoa vá além, certo? Inclusive tem algumas combinações, por exemplo, Lua junto com o Rahu na casa 7. Isso normalmente faz com que o parceiro traia você, ou sua parceira, seu cônjuge traia você. Quando Marte está junto com o Rahu na casa 7, aí é você que trai o seu cônjuge. A tendência de trair aumenta, porque Marte na 7 torna a pessoa manglik. Pessoa manglik, com muita energia sexual. E junto com o Rahu, aí é que fica sem freios mesmo. Então é isso, o Rahu ele é quebra de tabus. Como eu estava falando, o Rahu ele é essencialmente quebra de tabus. Então, se ele quer quebrar tabus que a sociedade impõe, o Rahu na 7 vai querer, por exemplo, casar com uma pessoa de outro país. Então, isso pode trazer casamento com estrangeiros. O Rahu também pode trazer casamentos com pessoas mais ricas que eles, com um poder aquisitivo maior, ou pessoas com poder aquisitivo menor que eles. Tudo o que vocês imaginarem de diferente pode estar sendo, o motivo pode estar sendo o Rahu. Então, sei lá, se casar com uma pessoa mais velha, com muitos anos, a diferença muito grande entre você e seu cônjuge, isso pode acontecer. Ou você se casar com uma pessoa mais velha ou com uma pessoa bem mais nova. Porque tudo que significar diferente, tudo que fizer com que a sociedade fique abismada, estarrecida, o Rahu adora. Então as pessoas com Rahu na 7 tendem a casar com o diferente. Tendem também a casar com pessoas de religião diferente, ou pessoas de outras culturas. Então, o Rahu vai dar um jeito de casar com alguém diferente. Agora, foi como eu falei, se tiver Júpiter olhando o Rahu, isso pode não acontecer. Tem outra coisa que eu queria falar pra vocês. Casa 7 também é a casa do sexo. Então, as pessoas que têm Rahu na 7, elas, eu diria que elas têm um libido maior. Claro, se tiver planetas na casa 7, isso vai aumentar ou diminuir. E dependendo do signo também. Gêmeos, Escorpião são signos mais sexuais. Então, fica difícil para o Rahu se controlar em relação a sexo. Então, olha só, mesmo se a pessoa é casada, tudo direitinho, com o Rahu na 7, tem Júpiter aspectando a 7, ainda assim, o Rahu vai tentar alcançar o que ele pretende. Então, olha só, mesmo que a pessoa não chegue a trair o cônjuge, essa pessoa com o Rahu na 7 pode, eu diria, ter vontades. Ter vontade de trair. Ter vontade de estar com outra pessoa. Mesmo casados. Então, assim, o Rahu ele não se ajusta às coisas impostas pela sociedade. Ele é aquela parte rebelde do seu mapa.
Então todo mundo tem Rahu em algum lugar. E o Rahu está fazendo alguma coisa. Agora, olha só. Júpiter, ele vai segurar o Rahu dependendo da posição que ele estiver. Então, se Júpiter estiver junto com o Rahu na mesma casa, o aspecto é maior. Agora, se Júpiter estiver olhando só para a casa, olhando para o Rahu, aí o controle fica menor. É como se você morando com sua mãe ou seu pai na mesma casa. Eles vão te controlar um pouco, mas imagina que você mora em outra casa. Sua mãe vai tentar te controlar, mas não vai conseguir te controlar tanto assim. Porque você conseguiu sua liberdade, digamos assim. Com o Rahu é a mesma ideia. O Júpiter, junto na mesma casa do Rahu, vai controlar muito mais o Rahu. Mas o Júpiter, em aspecto, esse controle é menor. Outra coisa que preciso ver é o quanto de aspectos negativos a sua casa 7 tem. Se a sua casa 7 tem bons aspectos, bons planetas aspectando, Júpiter, Vênus, isso ajuda mais o Rahu a ser bem sucedido, digamos assim. Mas se você tem planetas como Marte, Saturno, aspectando o Rahu na casa 7, isso eu diria que complica muito mais as coisas. Eu não quero assustar ninguém, mas é que casa 7, ela também é a casa do quão bom é o seu casamento, o quão saudável é a sua aliança com outra pessoa. Então, se tem muitos planetas negativos nessa casa, porque o Rahu ele já tumultua alguma coisa. O Rahu na 7, ele faz com que você tenha pouco desejo sexual pelo seu parceiro, ou que você tenha muito desejo sexual pelos outros parceiros. Ou as duas coisas, tá? Então, normalmente, Rahu na casa 7, ele complica a longevidade do casamento. Porque, Ketu na 1 faz com que a pessoa não se conheça. Então, quando o Ketu tá aqui, a pessoa não se conhece. E daí ela casa por impulso, por conta do Rahu. Ou casa para fugir de alguma situação que não deseja mais para a vida dela. E aí, esse Ketu, como ele não pensa, não tem cabeça, ele toma decisões precipitadas. Então, normalmente, o primeiro casamento da pessoa que tem Rahu na 7 é um casamento por impulso. É um casamento que, de repente, você casou e depois de um tempo casado, você percebe, poxa, não era isso que eu queria. Não era essa pessoa que eu queria, que eu estava procurando. E daí o Rahu continua a procura. Então, olha só, no vídeo de Capiel, ele fala que normalmente Rahu na casa 7 dá em torno de 2 casamentos para a pessoa, ou mais. Mas, em geral, 2 casamentos. Um por, eu diria, por impulso, e outro casamento mais consciente. Outro casamento com mais... normalmente o segundo casamento da pessoa que tem Rahu na 7 tende a ser melhor, porque já houve uma maturidade do Rahu e do Ketu. Você já está enxergando mais as pessoas com essa posição aqui. Então daí você faz escolhas melhores. Mas assim, quem tiver essa posição, lembre-se que não existe relacionamento perfeito. Pessoas que têm Rahu na 7 vão sempre achar a grama do vizinho mais verde. Ou seja, vão sempre achar que o outro é o melhor parceiro. E honestamente vão encontrar muitas oportunidades de trair o seu cônjuge. Então olha só, o Rahu, apesar de ser um ponto kármico no mapa, eu acredito que você pode escolher. Eu acredito que a pessoa, onde estiver o Rahu no seu mapa, a pessoa pode escolher o caminho. A pessoa pode escolher, por exemplo, o Rahu na 12, na casa 12,
em alguns mapas faz com que a pessoa use drogas, né? Porque a casa 12 é a casa onde você perde o controle de você mesmo. Só que você pode escolher perder o controle de você mesmo com práticas espirituais, por exemplo. Então, com o Rahu na 7, ao invés de você ficar tentando casar várias vezes, procurar novos relacionamentos, novos romances, sexo com outras pessoas, é melhor usar o Rahu para servir outras pessoas. E esse posicionamento aqui é muito encontrado nos advogados. Porque a casa 7 é a casa da corte, é o judiciário. Então isso causa muitas idas à corte. E quem vai muito à corte é o advogado, certo? O Rahu na 7 também faz as pessoas irem para outro país. Mas olha só, porque casa 1 é a casa do seu país. Aliás, eu não diria nem país, é o lugar que você nasceu. A casa 7 é a casa oposta. É a casa onde você procura o diferente. E o diferente pode ser outro país. Então essas pessoas normalmente vão para outros países, mas com essa posição aqui, isso leva a pessoa para outro país. Mas isso não determina se a pessoa fica ou não, certo? O Rahu na 7 não é indicativo de residência permanente em outro país. Ele é só indicativo que a pessoa vai. Essa pessoa tem necessidade de ir para outro país. E nesse outro país, normalmente a pessoa vai buscar fazer negócios. Porque o Rahu, ele tem essa mentalidade materialista. E ele vai buscar se relacionar com pessoas de outro lugar, certo? Porque casa 7 é a casa das outras pessoas. Pessoas diferentes de você. Então ele vai se relacionar com pessoas de outras culturas e fazer negócios com outras pessoas. Mas chega um momento da vida dessa pessoa que tem um Rahu na 7 que essa pessoa volta para o local que nasceu. Existem outros posicionamentos. Se nesse mapa, por exemplo, aqui, existirem outros posicionamentos mais definitivos que fazem com que a pessoa fique em outro país, aí sim, aí essa pessoa fica. Mas se boa parte dos planetas da pessoa estiverem para cá, para essa região aqui, a pessoa com o Rahu aqui tende a voltar para o lugar onde nasceu. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima.